7 eras da igreja. Eu já estou até com o meu computador ligado aqui, para nós escutar um pouco, né? Olha o meu gatinho aqui, ó. Olha quem está comigo aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. Olha que vocês conhecem esse aqui, ó. O meu Félix, né, Félix? O meu vizinho dele tá melhorando, né, Félix? Deixa eu só virar aqui agora. Deixar chegar a gente, né? E aí eu vou mostrar pra vocês. Então vocês viram o gato festa comigo aqui. A branca não tá não. Deixa eu mostrar no Instagram. Eu daqui a pouco eu vou fazer as 7 eras da igreja. Vamos compartilhar com vocês aqui, ó. O Festa aqui comigo. Hoje quem tá aqui comigo é o Festa. Daqui a pouco eu vou chamar a branca também. Vou compartilhar com vocês um vídeo que... Um vídeo não, né? O irmão mandou pra mim no WhatsApp uma mensagem e eu gostaria de compartilhar com vocês. Só tô esperando um pouquinho mais chegar mais gente. Igual eu falei com vocês que ontem eu não fiz as 7 eras da igreja. Eu não fiz as 7 eras da igreja ontem, porque a luz acabou aqui. Inclusive eu até gravei um vídeo no WhatsApp, no Instagram. Deixa eu até mostrar para vocês no TikTok. No Instagram um vídeo que eu gravei lá. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pode ter gente aqui que não vai gostar não, porque eu fiz uma brincadeira. Então vamos ver aqui. Vamos ver. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O vídeo que eu gravei no dia que caiu a energia. Eu gravei lá no Instagram. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. É esse aqui, ó. Deixa eu ver se tem vídeo. 8 de setembro de 2025. Hoje é segunda-feira, 8h46 da noite. É 8h46, Ju? É 8h46 da noite? Aí foi ontem, gente, que eu não fiz a live com vocês, 7 eras da igreja. Boa noite para todos. É coisa rápida, eu fiz, não sei se vocês vão gostar, não. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Boa noite. Eu não vou poder fazer uma live com vocês em leitura da palavra, porque a internet aqui em casa tá caindo demais da conta. Olha, ó, vou jantar aqui agora. Olha meus bichinhos aí, ó. A minha gatinha ali, ó. É só dando uma satisfação para vocês aí. Deus abençoe cada um de vocês aí. Não vou poder fazer live hoje. A internet aqui no Barreiro de Cima tá caindo toda hora. Isso aconteceu Ela já caiu mais de 4 vezes. Já vai para a 5ª vez que a internet cai. A internet não, a luz, né? E caindo a luz, cai a internet também. A gente usa o Wi-Fi, então não vai dar para mim fazer live para vocês aí não. A internet aqui tá igual o Partido do Trabalhador, o partido do PT. Ela vai cair qualquer hora, vocês vão ver. Esse governo vai cair, vocês vão ver. Qualquer hora ele vai cair. Aqui já caiu 5 vezes a luz. E o governo vai cair. Não vai demorar a hora para vocês verem cair. Então tenham uma boa noite. Que Deus abençoe. Eu não vou poder demorar não, porque a internet aqui está caindo. E eu não pude nem jantar. Eu vou jantar aqui agora. Então Deus abençoe vocês aí. Se Deus quiser, amanhã nós fazemos uma live. A internet cai. E esse governo também vai cair. Então fique com Deus. Deus abençoe vocês. Eu vou encerrar a live aí. Fica com Deus. Então, pessoal, uma boa noite. Então, pessoal, aí agora eu quero dividir com vocês. Deixa eu voltar aqui para mim. Então agora eu vou dividir com vocês uma mensagem que o meu irmão da minha igreja mandou para mim no WhatsApp. E depois nós vamos dar continuidade nas 7 eras. Vou colocar para vocês escutar, tá? Deixa eu colocar, deixa comigo aqui assim, ó.
Vou colocar o volume, né? E vocês vão escutando aqui. Quer ver? Ele colocou assim, meu irmão, que ó, mandou para mim. Cada vez mais a prosseguir e conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero te falar sobre os 7 períodos da igreja depois da vinda de Jesus Cristo, que é o tempo dos gentios, né? Deus veio aqui, o próprio Senhor Jesus, ele veio exclusivamente para os judeus, né? A Bíblia diz que nossa fé, nossa crença, nossa salvação vem dos judeus, porque eles rejeitaram aquele que veio para eles. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não recebeu. Mas deu-lhe o direito de todos quanto o receberem, serem feitos filhos de Deus aos que creram no seu nome. Então, o que a Bíblia mostra? Se Jesus veio para os judeus e o judeu rejeitou, o tempo que Jesus pregou aqui com os apóstolos era para os judeus, mas aí não adiantou que eles crucificaram ele, né? Para eles, né? Então, a Bíblia fala então que Deus então vinha agora trazer um evangelho para nós, os gentios, né? Porque antes, quando Jesus estava aqui, o evangelho era pregado só para o judeu. Ele falava com os seus discípulos assim, ele mandava de 2 em 2, a ide somente na casa do Israel, tá vendo? Só do judeu. E nada mais, não podia ir para lugar onde tivesse gentil, que somos nós, né? Então, quando aquela mulher surifilícia chegou para ele e falou, Senhor, tem misericórdia, minha filha jaz de enfermidade, ele falou assim, não é digno dar as coisas santas para os cachorrinhos. Ela era uma gentia. Nós estávamos representando aquela mulher que é a igreja. E ela foi chamada de uma cachorrinha. Tá vendo? Mas isso foi antes dele morrer. Quando ele morreu, que eles crucificaram ele, sem saber quem ele era, mataram ele, ele retornou e disse assim para os discípulos, agora ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura, ou agora gentios e judeus. Quem crê e for batizado será salvo. Tá vendo? Abriu-se uma porta, então, para o restante do mundo, para todas as pessoas. Judeu, gentil, qualquer um que cresce, né? E a Bíblia fala, então, no livro de Atos, que a promessa agora é para nós, os judeus, para os que estão longe, tanto judeu quanto gentil, e para tanto quanto nosso Deus chamar. Tá vendo? Então, o que aconteceu? Deus, então, começou a tratar com nós, o gentil. Mas o primeiro mensageiro enviado a nós, gentil, foi o apóstolo São Paulo. Deus, então, chamou aquele período ali, no início da era dos gentios. Tá vendo? E aquela igreja foi tipificada no Apocalipse. Deus, então, mostra 7 cartas para João, 7 eras da igreja, 7 períodos que a igreja ia passar até o fim, tá vendo? Então aí ele promete enviar 7 mensageiros. Para cada tempo Deus enviar seu mensageiro, para caminhar no decorrer desses 7 tempos. Quando o último chegasse, aí seria a última era. Então ele começou com a primeira era, você pode ler esse Apocalipse, capítulo 2 e 3, aonde mostra as 7 cartas. Carta de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Esmirna e Laodiceia. Laodiceia é a última. Cada nome desse tem um significado. E para cada tempo desse, Deus enviou um mensageiro. O apóstolo Paulo foi a base das 7 eras da igreja. Depois dele, Deus enviou mais 6. Por último, agora, chegaria o 7º, que era a promessa de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, que diz, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, todos os mistérios de Deus serão revelados, como ele anunciou a seus servos profetas.
Aquele primeiro mensageiro fez a base da igreja gentia, tá vendo? E os outros mensageiros trariam a igreja no decorrer das eras, tá vendo? Onde a Bíblia foi guardada, escondida pela igreja romana, mas Deus enviou seus mensageiros no seu devido tempo, né? Começou com Paulo, depois ele enviou Martim, Columba, Lutero, até agora. Não estou com a sequência, mas é exatamente isso. 7 mensageiros, que é considerado 7º anjo. Um mensageiro à igreja é um anjo à igreja. A Bíblia fala que João Batista era o anjo que viria na frente do Senhor. Malaquias capítulo 3, verso 1. Ele veio como anjo. Então, todo anjo que Deus envia, todo homem que Deus envia, é um anjo mensageiro, que traz uma mensagem naquele tempo. Aí a Bíblia fala assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas 7 igrejas, tá vendo? 7 igrejas no decorrer das eras. Em Apocalipse mostra isso claramente. Se você ler cada carta daquela e estudar o que aconteceu naquele tempo, você vai ver. Houve um homem que Deus usou naquele tempo e aquele homem trouxe uma mensagem para um povo daquele jeito. Como se você ler a última, que é Laodiceia, você vai começar olhando que Laodiceia significa direitos iguais. É a era que nós estamos vivendo, que o povo está dizendo que tem o mesmo direito. Mulher manda igual o homem manda e isso assim vai. É a era mais negra de todas as eras, né? E que Deus está tratando com a sua igreja nesses últimos dias. E nessa era, a era mais negra, aonde o povo diz que sabe e que conhece, e não sabes que és desgraçado, cego, pobre, nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado, para que vejas. É a era mais negra de todas as eras. E nesse tempo, Deus tem um mensageiro para essa época, para então trazer a sua igreja noiva ao completo conhecimento da palavra, porque o anjo veio com uma mensagem da última era da igreja. Eu não vou estender muito, porque senão fica muito longo, mas nós vamos conversando. Amém? Deus te abençoe. Então tá aí, gente. Ele mandou para mim. Se ele mandar mais alguma coisa, eu divido com vocês aí, sabe? É alguma coisa para estar nos acrescentando mais, né? Então agora nós vamos dar início às 7 eras da igreja, que eu já estou com as 7 eras da igreja aqui, né? Vou mostrar para vocês e dar continuidade a ela. Eu estou na página 156. Vamos fazer uma oração, né? Essas 7 eras da igreja tá difícil para terminar ela, viu? A gente é atacado demais, a gente é tribulado. Mas se Deus quiser, nós vamos terminar ela. No nome do Senhor Jesus Cristo. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, quero pedir ao Senhor que o Senhor entre em cena. Vamos ler as 7 eras da igreja, um livro sagrado, Senhor. Só o Senhor pode revelar para a gente. Estou aqui com as pessoas, tanto no TikTok quanto no Instagram. E quero, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, a caminhar na Tua Escritura, Senhor. Nos abençoe, nos ajude, que a gente vamos devagar, que o Senhor possa estar revelando alguma coisa que, se eu passar despercebido, o Senhor faça que eu volte lá e possa traduzir para que as pessoas não deixem escapar nada, Senhor. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, vamos dar continuidade às 7 eras da igreja. Restritos divinos de Deus. Ouro, Martim,
mártir fiel era levado ao seu repouso. Porém, Satanás não triunfou nessa ocasião, assim como não triunfou quando matou o príncipe da paz, porque assim como Satanás foi despojado na cruz, assim também agora o sangue de Antipas clamará a centenas mais que tomarão suas cruzes e o seguirão. Onde está o trono de Satanás? A razão pela qual isso faz parte do elogio do Espírito é porque esses bravos soldados da cruz estavam vencendo Satanás, bem no meio de seu próprio lugar do trono. Eles estavam vencendo a batalha através do nome e da fé de Jesus, bem no campo dos líderes das trevas. Que tremendo elogio, bem no campo, como os poderosos homens de Davi que invadiram o acampamento do inimigo para trazer a Davi a água para matar a sede. Assim, esses gigantes da fé invadiram o reino da fortaleza terrena de Satanás e pregando e exortando trouxeram a água de salvação aos que viviam sob a sombra da morte. Agora, por mais que esta palavra referentes ao trono e ao reino de Satanás façam parte do louvor de Deus aos seus escolhidos, eles realmente estabeleceram o panorama para a denúncia do mal, que ganhava supremacia na igreja. Pérgamo, trono a lugar de habitação de Satanás. Para muitos, essas frases têm sido merantemente pictóricas, em vez de verdadeiras históricas. Porém, elas são certamente reais e a história do pleno testemunho disso. Pérgamo foi realmente o trono e o lugar de habitação de Satanás. Isso aconteceu assim. Pérgamo não era originalmente o lugar onde Satanás, quando o assuntos humanos, habitava. Babilônia sempre tem sido literal. Babilônia, que adoração de Satanás, literal e figurativamente, o seu quartel-general foi uma cidade babilônica, que a adoração satânica teve sua origem, Gênesis 10, 8, 10. E Cusi gerou a Nirod, esse começou a ser poderoso na terra, e esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nirodes, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio de seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calne, na terra de Siná. Gênesis 11, 1, 9. E era toda a terra de uma mesma língua
e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vamos te vamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal, e disseram: Eia, edificaremos-nos uma cidade e uma torre, cujo cume espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrições para tudo o que eles intentarem fazer. Então, o que acontece aqui? Teve um tempo que todo mundo falava a mesma língua. Só que os homens eram tão perversos daquele tempo, de Herodes, que Deus teve que repartir as línguas. Porque eles iam fazer muita coisa maldosa naquele tempo. E tentaram fazer: desçamos e confundemos ali as suas línguas, para que não entendam a língua do outro. Assim como o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel. Porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Porque ali só tinha maldade. Babel é o nome original de Babilônia. Significa confusão. Babilônia significa confusão. Ela foi literalmente começada por Cusi, o filho de Cão. Foi filho de Cão, mas tomou-se um reino de poder e grandeza sobre seu filho, Nirode, e o poderoso caçador. Nirode, de acordo com o relato de Gênesis 11 e também de acordo com a história profana, dispôs-se a realizar 3 coisas. Ele queria edificar uma nação forte. O que ele fez? Ele queria propagar sua própria religião. E o que ele fez? Ele queria fazer nome. O que ele também realizou? Suas religiões foram tão monumentais que o reino da Babilônia foi chamado a cabeça de ouro. Entre todos os governos mundiais que a sua religião ganhou prominência. Esta está provado pelo fato da Escritura identificá-la completamente como Satanás. Em Isaías capítulo 14 e em Apocalipse capítulo 17 e 18. E pela história, podemos provar que ela invadiu todo o mundo e é a base de cada sistema de idolatria. E o tema da mitologia, embora os nomes dos deuses difiram nas várias religiões da terra de acordo com a linguagem do povo, nem é preciso dizer que ele fez nome para si mesmo e seus seguidores, porque enquanto essa está presente, continuou até que Jesus se revele aos seus irmãos
ele será adorado e honrado, ainda que sob um nome diferente de Nimrod, e num tempo ligeiramente diferente, quando no qual ele era adorado originalmente. Uma vez que a Bíblia não trata da história de outras nações em detalhes, será necessário pesquisar os artigos restritos, profanos, para encontrar nossa resposta de como Pérgamo se tornou o trono da religião satânica de Babilônia. As principais fontes de informações serão os registros da cultura egípcia e grega. A razão disso é que o Egito recebeu sua ciência e matemáticas dos caldeus e, por sua vez, a Grécia os recebeu do Egito. Ora, uma vez que os sacerdotes eram encarregados de ensinar essas ciências, e desde que essas ciências eram usadas como parte da religião, nós já sabemos a chave de como a religião babilônia ganhou sua força. Nesses dois países também, é verdade que toda vez que uma nação conseguia vencer outra nação, no devido tempo, a religião do conquistador tornava-se a religião do conquistador. E bem, conhecendo que os gregos tinham exatamente os mesmos signos do zodíaco que tinham os babilônios, e tem sido encontrado nos antigos registros egípcios que os egípcios transmitiram aos gregos o seu conhecimento de politeísmo. Assim, os mistérios da Babilônia espalharam-se de nação a nação, até que apareceram em Roma, na China, Índia e até mesmo tanto na América do Norte como na do Sul. Encontramos exatamente a mesma adoração básica. As histórias antigas concordam com a Bíblia, que está que esta religião babilônica, com toda a certeza, não era a religião original. Deixa eu ver o negócio aqui. Tá certo. Não era a religião original. Historiadores tais como Wilkinson e Mallet provaram conclusivamente, conforme documentos antigos, que num certo tempo todos os povos da terra criam em um Deus supremo, eterno, invisível, que pelas palavras de sua boca trouxe todas as coisas à existência, e que em seu caráter era amoroso e bom e justo. Porém, como Satanás sempre corromperá tudo que pode, o encontramos corrompendo as mentes e os corações dos homens, para que rejeite a verdade. Como ele sempre tem procurado receber adoração como se for Deus, e não serve
a criação de Deus. Ele desviou a adoração de Deus, a fim de que pudesse atrair para si mesmo, e assim ser exaltado. Ele certamente conseguiu realizar seu desejo de espalhar sua religião por todo o mundo. Isso é autenticado por Deus no livro de Romanos. Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, até que se desvaleceram em seus discursos e, através de um coração obscurecido, aceitaram uma religião corrupta na medida em que adoraram criaturas e não o Criador. Lembre-se, Satanás era uma criatura de Deus, filho da alva. Assim encontramos que, onde uma vez a verdade foi discernida entre os homens, e todos os persistiam nessa única verdade, eis que, mais tarde, chegou um dia quando um vasto grupo se desviou de Deus e espalhou uma forma diabólica de adoração ao redor do mundo. A história testifica que os da tribo de Sem, que permaneceram com a verdade imutável, estavam em sólida oposição aos da tribo de Cão, que se afastaram da verdade para a mentira do diabo. Não há tempo para travar uma discussão sobre isto. É menoramente apresentado para que vocês possam ver que havia duas religiões, e somente duas, e a maligna tornou-se mundial. O monoteísmo converteu-se em politeísmo na Babilônia. A mentira do diabo e os mistérios do diabo levantaram-se contra a verdade de Deus e os ministérios de Deus. Naquela cidade, Satanás verdadeiramente tornou-se o Deus deste mundo e exigiu a adoração daqueles que ele tinha enganado, trazendo-os crer que ele era verdadeiramente o Senhor. A religião politeísta do inimigo começou com a doutrina trinitária. Foi lá, através, na antiguidade, que a ideia de um Deus em três pessoas começou a se existir, com estranho que nossos teólogos modernos não tenham vislumbrado isto, mas tão habilmente enganados por Satanás quanto foram seus antepassados. Eles ainda creem em três pessoas da divindade, que nos mostrem apenas um lugar na Escritura onde haja alguma autoridade para essa doutrina. Não é estranho que, enquanto os descendentes de Cão continuaram seu caminho na adoração de Satanás, a qual envolvia um conceito básico de três deuses, que não haja nenhum traço dos descendentes de Sem crendo em tal coisa ou tendo qualquer adoração cerimonial que envolvesse até mesmo um símbolo disso. Não é estranho. Os hebreus crescem, ouve Israel.
o Senhor teu Deus é o único Deus. Se houver 3 pessoas na Trindade, Abraão ou descendentes de Sem, em Gênesis 18, viu apenas um único Deus, com 2 anjos. Agora, como foi representada esta Trindade? Foi representada por um triângulo equilátero, assim como é representado hoje em Roma. Estranho, os hebreus não tinham tal conceito. Agora, quem está certo? Os hebreus ou os babilônicos? Na Ásia, a ideia politeísta de 3 deuses em um resultou numa imagem com 3 cabeças em um corpo. Ela é representada como 3 inteligências. Na Índia, eles sentiram-se inclinados a representá-la como um Deus, em 3 formas. Ora, essa é realmente uma boa teologia dos 2 modernos. No Japão, há uma grande imagem de Buda com 3 cabeças, como aquela que crescemos previamente, mas a mais reveladora de todas é que apresenta o conceito trinitário de Deus numa forma trina de a cabeça de um velho, simbolizando Deus Pai. No 2, um círculo que nos ministérios significa semente, que por sua vez significa o Filho. 3, as asas e a cauda de um pássaro, pomba. Aqui estava a doutrina do Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas na Trindade, uma autêntica a Trindade. Você pode ver a mesma coisa em Roma. Agora, deixe-me perguntar novamente. Não é estranho que o diabo e os seus adoradores tivessem realmente mais verdade relatada do que o pai da fé, Abraão, e seus descendentes? Não é estranho que os adoradores de Satanás souberam mais acerca de Deus do que os filhos de Deus. Ora, isso é o que os teólogos modernos procuram nos dizer quando falam acerca de uma trindade. Simplesmente recorde esta coisa só agora em dia. Esses registros são fatos, e isto é um fato. Satanás é mentiroso e pai da mentira. E quando ele vem com alguma luz, ainda assim é mentira. Ele é homicida e sua doutrina da Trindade tem destruído multidões e destruirá até que Jesus venha. De acordo com a história, não demorou muito para ser feito uma mudança nesse conceito de um Pai e um Filho e um Espírito Santo. Satanás levou-os um passo por vez para longe da verdade. O emergente conceito da deidade agora era 1, o Pai eterno; 2, o Espírito de Deus encarnado em uma mãe humana. Isso fez pensar. 3, um Filho divino, o fruto dessa encarnação, a semente da mulher.
Mas o diabo não está contente. Ele não conseguiu ainda a adoração de si mesmo, exceto uma maneira indireta, por isso ele leva as pessoas para mais longe da verdade, ainda através de seus mistérios. Ele revela às pessoas que, uma vez que o grande Deus e Pai invisível não se envolve nos negócios dos homens, mas permanece em silêncio relativamente a eles. Segue-se então que ele pode muito bem ser adorado em silêncio. Realmente isso significa ignorá-lo, tanto quanto possível, se não tomemos totalmente. Esta doutrina espalhou-se ao redor do mundo também. E hoje mesmo, na Índia, pode-se ver que os templos grandes Criador, o Deus silencioso, são notadamente poucos em números, uma vez que não era necessário adorar o Pai Criador. Foi muito natural que a adoração pendesse para a mãe e o filho, como alvos de devoção. No Egito houve a mesma combinação da mãe e o filho chamado Isis ou Oris. Na Índia era Isis e Iswara. Note até a similaridade de nomes. Na Ásia era Cibele e Deus em Roma, e na Grécia foi seguido o exemplo assim. Como na China, bem, imagine a surpresa de alguns missionários católicos romanos quando entraram na China e encontraram ali a Madonna e o filho com raios de luz emanando da cabeça do bebê. A imagem poderia muito bem ser permudada por uma do Vaticano, exceto pela diferença de certos traços faciais. Agora, cabe-nos descobrir a mãe e o filho originais. A mãe, Deus original da Babilônia, era Semiramis, que era chamada Rea nos países orientais, e seus braços segurava um filho que, embora bebê, era descrito como alto, forte, bonito e especialmente cativante. As mulheres em Ezequiel 8,14, ele foi chamado Mamús. Entre os escritores, Crasco era chamado Baco. Para os babilônios, ele era Ninos, o que explica o fato dele ser representado com um bebê nos braços. E ainda assim, ser escrito como um grande e poderoso homem, é que ele é conhecido como filho, esposo. Um de seus títulos era esposo da mãe, e na Índia, onde os dois são conhecidos como Iswara e Isi, ele, o esposo, é representado como um bebê ao seio de sua própria esposa. Que esse Ninos é o Nirote da Babilônia.
Podemos afirmar, comparando a história com o relatório de Gênesis, Pompetus disse: Ninos, rei da Assíria, mudou as antigas maneiras modernas de vida pelo desejo de conquistar. Ele foi o primeiro que fez guerra contra seus vizinhos. Ele conquistou todas as nações, desde a Assíria até a Líbia, porquanto esses homens não conheciam as eras de guerra. Diotouros diz: Ninos foi o mais antigo dos reis. As frios mencionados na história, sendo de temperamento guerreiro, ele treinou rigorosamente muitos jovens nas artes de guerra. Ele sujeitou Babilônia quando ainda não havia a cidade de Babilônia. Assim vemos que esse Ninos começou a tornar-se grande em Babilônia. Construiu Babel e dominou a Assíria, tornando-se seu rei. E depois prosseguiu a devorar outros vastos territórios, onde as pessoas não tinham habilidade para guerrear e viviam de uma maneira moderada, como disse Pompéus. Agora, em Gênesis 10, falando do rei de Nirodes, diz: e o príncipe de seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nívia e a Cala, etc. Porém, os tradutores cometeram um erro ao traduzir Assíria como um substantivo, porque é um verbo. E em caldeu significa tornar forte. Assim, Nimrod, que tendo se tornado forte, ele estabeleceu seu reino, formando o primeiro exército do mundo, que ele treinou através do adestramento e dos rigores da caça. Foi para além de Siná com seu forte exército, e subjugou nações e edificou cidades tais como Níver, cujo nome foi uma homenagem a ele, porque até hoje uma parte principal das ruínas daquela cidade é chamada Niroud. Uma vez que descobrimos que foi Ninos, é preciso agora descobrir quem era seu pai. De acordo com a história, foi Bel, o fundador da Babilônia. Agora, deve-se notar aqui que Bel fundou-a no sentido de que ele começou esse momento todo, porém foi seu filho, Ninos, que a estabeleceu, e foi o primeiro rei, etc. Porém, de acordo com a escritura, o pai de Nimrod foi Cusi, e Cusi gerou a Nimrod. Não somente isso é assim, porém, encontramos que Cão gerou
a Cusse. Ora, na cultura egípcia, Bel era chamado Hermes, e Hermes significa o filho de cão. De acordo com a história, Hermes foi o grande profeta da idolatria. Ele era um intérprete dos deuses. Outro nome pelo qual ele era chamado era Mercúrio. Leia Atos 14, 11, 12. Riginius diz isto acerca desse Deus, que era conhecido diferentemente como Bel, Hermes, Mercúrio, etc. Por muitas eras, os homens tiveram sob o governo de Jove, não o Jove. Era os homens viveram sob o governo de Jove, não o Jove romano, mas o Joava dos hebreus, que antecede a história romana, sem cidades e sem leis, e todos falando uma só língua, todos os homens. Por isso um intérprete é chamado hermeneuta. O mesmo indivíduo distribuiu as nações. Então começou a discórdia. Vê-se como base nisso que Bel ou Cusse, o pai de Nimrod, originalmente foi o líder que levou o grupo para longe do verdadeiro Deus, e como o intérprete dos deuses, encorajou o povo a adotar outra forma de religião. Ele os encorajou a prosseguirem com a torre que seu filho de fato edificou. Esse encorajamento foi o que trouxe a confusão e a difusão dos homens. Portanto, ele foi tanto intérprete como semeador de confusão. Cusse, então, foi o pai do sistema politeísta. Enquanto os homens foram deificados pelos homens, é claro que ele tornou-se o pai dos deuses. Agora, Cusse era chamado Bel, e Bel na mitologia romana era Janus. Ele é descrito como tendo duas faces e carregava um bastão com o qual ele confundia a espalhava o povo. O Vigil escreve que Janus disse a respeito de si mesmo: os antigos me chamavam de Caos. Assim encontramos que o Cusse da Bíblia, o rebelde original contra o monoteísmo, era chamado Bel. Belos, Hermes, Janus, etc. Entre os povos antigos, ele simulava trazer revelações e interpretações dos deuses ao povo. Fazendo assim, ele provocou a ira de Deus para espalhar o povo, trazendo divisão e confusão. Agora, até esse ponto, vimos de onde veio o politeísmo, ou a adoração. Há muitos deuses, mas você notou que também encontramos menção de um homem chamado Cusse, a quem foi dado um título de o pai dos deuses. Você notou aqui o velho tema das antigas mitologias de que os deuses se
identificam com os homens. É daí que vem a adoração aos antepassados. Portanto, podemos simplesmente examinar a história para descobrir acerca da adoração de antepassados. Bem, foi salientado que Cusi introduziu uma adoração de 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 deuses que eram totalmente iguais, mas ele sabia da vinda da semente da mulher. Portanto, teria que haver uma mulher e a sua semente no quadro. Isso foi realizado quando Nirodes morreu. Sua esposa, Semiramis, o deificou e assim fez-se a mãe do filho e também a mãe dos deuses, tão exatamente como a Igreja Romana deificou Maria. Eles alegam que ela era sem pecado e foi a mãe de Deus. Ela, Semiramis, chamou Nirodes de Zoroasta, que significa a semente prometida da mulher. Mas não demorou muito até que a mulher começou a atrair mais atenção do que o filho, e logo era ela a que era retratada como pisando a serpente sob seus pés. Eles a chamaram a rainha do céu e fizeram-na divina quanto semente ao dia de hoje, onde Maria, a mãe de Deus, foi elevada à imortalidade. E agora mesmo, desde setembro de 1964, o Concílio Vaticano está tentando dar a Maria uma qualidade que ela não possui, pois eles preferiam chamá-la Maria a Mediadora, Maria a mãe de todos os crentes, ou Maria da Igreja, se alguma vez tem havido adoração babilônica aos antepassados, uma religião. E na religião da Igreja de Roma, não somente a adoração aos antepassados originou-se na Babilônia, mas também a adoração à natureza foi na Babilônia que os deuses foram identificados como o sol e a lua, etc. O principal objeto na natureza era o sol, que tem como uma bola de fogo nos céus, assim como no principal Deus seria o Deus Sol, a quem eles chamam Baal. Frequentemente, o Sol era representado como um círculo de chama de fogo. Ao redor desta chama aparecia uma serpente. Não demorou muito até que a serpente se tornasse um símbolo do sol e, consequentemente, fosse adorada. Dessa forma, o desejo do coração de Satanás foi completamente realizado. Ele era adorado como Deus. Seu trono foi estabelecido. Seus escravos inclinavam-se diante dele. Lá em Pérgamos, ele foi adorado na forma de uma serpente viva, a árvore da ciência do bem e do mal, agora simbolizada na forma de uma serpente viva, não apenas tinha
reduzido Eva, mas a maioria da humanidade. Mas como Pérgamo se tornou o trono de Satanás, se Babilônia era o trono. Novamente, a resposta acha-se na história. Quando Babilônia caiu diante dos medos e persas, o rei sacerdote Altalus fugiu na cidade e foi para Pérgamos com seus sacerdotes e mistérios sagrados. Lá ele estabeleceu seu reino fora do Império Romano e prosperou sob o cuidado do diabo. Esse foi um resumo muito breve da história da religião babilônica. A sua vinda a Pérgamo, sem dúvida, muitos pérgamos são deixadas sem resposta e, por certo, muito mais podia ter sido dito para nós esclarecer, porém esse não pertence ser um estudo da história, mas sim uma ajuda ao estudo da palavra. A denúncia, Apocalipse 2, 14 e 15. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comece dos sacrifícios da idolatria a se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Nesta era de Pérgamo, o Senhor denuncia duas doutrinas que ele aborrece. Primeira, a doutrina de Balaão, que trouxe idolatria e excesso pecaminoso a Israel, em Baal, Peor. No segundo, a doutrina dos nicolaítas, que tinha sido apenas obras na era de Éfeso. Combine esta denúncia com o fato dele ter enfatizar Pérgamo como trono de Satanás. E é muito fácil e próprio concluir que, de alguma maneira, a religião de Babilônia tornou-se misturada com os cristianismos. Ora, isso não é meramente uma suposição, mas um fato histórico, que provavelmente voltando na história por volta de 36 DC e avançando até o Concílio de Niceia em 1325, quando os cristãos, a maioria judeus de nascença, foram dispersos de Jerusalém. Eles foram para todos os lugares pregando o evangelho, particularmente nas sinagogas. Assim, dentro de 3 anos, ou por volta de 36 DC, o evangelho tinha sido levado a Roma por Júnias e Adrônico, os quais, de acordo com Romanos 16, 7, eram apóstolos. A obra floresceu ali por diversos. Então eu vou encerrar por aqui. Eu vou encerrar aqui na 163. Na próxima eu vou ver 164. Já deu 1 hora aqui no TikTok. Então Deus abençoe você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus quiser, amanhã tem mais oração. Fique com Deus, eu vou encerrar 1 hora de live.